Bem-vindo de volta. Audiolivro. A ciência e o campo acástico. Uma teoria integral de tudo. Ervin Laszlo. 7. A poesia da visão acástica. O universo é um mundo cheio de memória, um mundo de interconexões constantes e duradouras, onde todas as coisas informam, agem sobre e interagem com todas as coisas. Devemos aprender este mundo extraordinário com nosso coração e também com o nosso intelecto. Este capítulo fala ao nosso coração. Ele chama de volta a antiga intuição de um cosmos repleto de informação, onde todas as coisas são conservadas e onde tudo afeta tudo. Ele oferece uma visão que é imaginativa, mas não imaginária, uma visão poética de um cosmos onde nada desaparece sem deixar um traço, e onde todas as coisas que existem estão, e permanecem, intrínseca e intimamente interconectadas. A visão de um cosmos coerente, interconectado e que, ciclicamente, se autorrenova não é nova. O mais importante entre seus antecedentes históricos é a visão que inspirou a imaginação de incontáveis gerações na Índia e por todo o Oriente, a visão de um mundo que emergiu de Akasha. Akasha pode ser descrito racionalmente, em conceitos e palavras fornecidos pela linha de frente da ciência, mas também pode ser representado poeticamente. Uma descrição poética é importante, pois se o mundo onde o campo acástico liga todas as coisas com todas as coisas é a melhor, mais profunda e mais aguçada percepção que nós temos a respeito da natureza fundamental da realidade, devemos não apenas aprendê-la com o nosso intelecto, devemos também permitir que ela ressoe com nossos corações e informe nossos sonhos. Eis aqui, então, a visão acástica do nascimento e do renascimento do nosso universo, endereçada não ao nosso intelecto, mas ao nosso coração. Um plenum sem luz, sem som, sem forma. Ele é, por um lado, preenchido pela consciência primordial, que é o útero de toda a mente e de todo o espírito do cosmos, e por outro, pelas energias flutuantes a partir das quais todas as coisas passam a existir no espaço e no tempo. Não existe nada, no fim, nessa plenitude cósmica, e, no entanto, tudo, ever e fim, existe nela, em potencial. Tudo que pode acontecer, e que acontecerá, está aqui, em tranquila turbulência, sem forma, sem som e sem luz. Depois de uma infinidade de éons cósmicos, uma súbita explosão, que ultrapassa, em incontáveis magnitudes, qualquer turbulência já testemunhada ou até mesmo imaginada pelos seres humanos, penetra na turbulência sem forma. Um feixe de luz emerge de seu epicentro. O plenum não está mais tranquilo. Ele é rasgado por uma força supercósmica que emerge de suas profundezas até então desprovidas de som e de luz. Ele libera forças gigantescas, que transformam o plenum de um estado virtual informe num processo formativo dinâmico. A superfície forma uma espuma de ondulações de energia que aparecem e desaparecem instantaneamente, formando-se e aniquilando-se numa dança cósmica de velocidade e momentum inimagináveis. Então, o insano ritmo inicial se abranda, e a espuma se torna mais ordenada. As ondulações irradiam para fora do epicentro, banhado em pura luz de intensidade infinita. À medida que a espuma se expande, ela se torna mais granulada. Redemoinhos e vórtices aparecem, já incipientes, pois até agora não passavam de evanescentes padrões de onda modulando a superfície do plenum que evoluía. No transcorrer de outros éons cósmicos, as ondulações de energia padronizada se consolidam em formas e estruturas duradouras. Elas não estão separadas umas das outras, pois constituem micropadrões estruturando-se em padrões maiores dentro de um campo de onda comum. Elas fazem parte do plenum subjacente, que entrou em erupção e as criou, e que agora já não é mais sem forma. Cada ondulação é um micromundo em si mesma, pulsando com as energias liberadas do plenum e refletindo em sua micrototalidade a macrototalidade da qual emergiu. Os micropadrões traçam suas carreiras no espaço em expansão da explosão inicial e adquirem estrutura e complexidade. Eles modulam um plenum turbulento, que está cada vez mais estruturado na superfície, à medida que ocorre coesão entre as ondulações, o que dá origem a complexas estruturas ondulatórias, e está cada vez mais modulado abaixo da superfície, à medida que as estruturas em evolução criam vórtices diminutos, os quais se integram em hologramas portadores de informação. O holocampo informado debaixo da superfície e os micropadrões sobre ela evoluem conjuntamente. Sua arquitetura em crescimento enriquece o holocampo, e o holocampo enriquecido informa as microestruturas em evolução. A superfície e a profundidade coevoluem, adquirindo complexidade e coerência. Quanto mais complexas são as estruturas que emergem, mais independentes elas se mostram com relação à profundidade abaixo delas. No entanto, as ondulações e ondas na superfície não estão separadas do meio de onde emergem, mas fazem parte dele. Elas se parecem com solitons, as ondas curiosamente semelhantes a objetos que surgem num meio turbulento.
As ondulações e ondas se unem com coesão em estruturas elaboradas, sutilmente interconectadas umas com as outras. Num estágio crucial de sua evolução, elas passam a se autossustentar, reproduzindo-se e reabastecendo as energias dispendidas graças a campos de energia nos quais vêm a se encaixar. Os padrões de onda em evolução não possuem apenas relações externas, eles também possuem uma reflexão interna, graças à qual eles sentem uns aos outros e sentem a profundidade. Essa reflexão interna, que era de início uma sensação básica não articulada, ganha em articulação à medida que as ondas que se autossustentam adquirem estrutura e complexidade. Elas desenvolvem graus cada vez mais aprimorados de reflexão interna, articulando seu sentimento básico do mundo como uma representação de coisas e processos individuais. Elas mapeiam o mundo que as envolve, e mapeiam a si mesmas nesse mundo. Depois de outro éon cósmico, as energias liberadas pela explosão inicial se dissipam através da superfície do plenum. Algumas megaestruturas esgotam as energias livres disponíveis a elas e explodem, espalhando suas microondulações para dentro do espaço, onde se consolidam em novas megaestruturas. Outras implodem, e num flash final reingressam no plenum do qual emergiram. As ondulações que evoluem sobre a superfície de megaestruturas menores se rompem, incapazes de se manter num ambiente de energia em desvanecimento. À medida que o universo envelhece, todas as estruturas complexas e reflexões articuladas desaparecem. Mas, embora a superfície perca modulação, a memória da profundidade não é afetada. Os hologramas criados pelas ondulações permanecem intactos. Eles conservam o traço, o vestígio, das estruturas evanescentes da superfície juntamente com seus sentimentos e reflexões. Agora, outro feixe de luz rasga o plenum, rompendo sua turbulência tranquila e o revivendo com outra explosão formativa. Um novo universo nasceu. Dessa vez, as ondulações e estruturas que se formam na superfície não aparecem aleatoriamente, à mercê do acaso. Elas derivam de um plenum informado com holotraço, o vestígio holográfico de ondulações e ondas anteriores. O drama cósmico se repete um tempo depois de outro. Novos feixes de luz irradiam para fora do epicentro, outra multidão de ondulações se move para fora, para dançar, para se unir coesas, sentir e refletir. O novo universo termina quando as ondulações e as estruturas que ele gerou se desvanecem na superfície. Mas os hologramas criados por elas nas profundezas informam o próximo universo, que nasce quando explosões futuras rasgam o plenum. Tempo após tempo, o drama cósmico se repete, mas não se repete da mesma maneira. Ele se constrói sobre seu próprio passado, sobre a memória das ondulações e ondas que apareceram e então desapareceram em universos anteriores. Em universo após universo, o plenum gera estruturas de microondulações e mega-ondas. Em cada universo, as ondulações e ondas desaparecem, mas suas memórias sobrevivem. No próximo universo, aparecerão novas estruturas, mais elaboradas, com reflexões mais articuladas do mundo ao seu redor. No decorrer de inumeráveis universos, o pulsante metaverso realiza tudo o que o plenum primordial continha potencialmente. O plenum não é mais sem forma. Sua superfície é de uma complexidade e de uma coerência inimagináveis. Sua profundidade está plenamente informada. A protoconsciência cósmica que dotou o plenum primordial com seus potenciais criadores de universos torna-se uma consciência cósmica plenamente articulada. Ela torna-se, e desse tempo em diante eternamente a mente autorrealizada de Deus. O fenômeno da coerência. Um exame mais aprofundado das evidências científicas. A teoria integral de tudo desenvolvida neste livro se baseia na premissa de que as formas não locais de coerência descobertas nos vários domínios de investigação podem ser rastreadas até um tipo específico de informação, a saber, a informação. O campo que registra e transmite informação na natureza, como já dissemos, é o campo A. Vamos agora fazer um exame mais aprofundado das evidências científicas da coerência não local, que são, ao mesmo tempo, as evidências de um campo que é responsável por ela. Examinaremos o fenômeno da coerência no mundo do quantum, no universo em seu todo, nos domínios da vida e na esfera da consciência humana. Coerência no mundo quântico. A não localidade quântica. Os pontos materiais de Newton e os átomos de Demócrito podiam ser definidos sem ambiguidade por meio de conceitos como os de força, posição e movimento, mas o quantum não pode. Como vimos, sua descrição é complexa e intrinsecamente ambígua. Os quanta de luz e energia que se manifestam em experimentos sofisticados não se comportam como equivalentes minúsculos de objetos familiares. Na verdade, seu comportamento se revela cada vez mais estranho. Embora Einstein tenha recebido o Prêmio Nobel pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, no qual feixes de quanta de luz, ao incidir em placas metálicas, provocam a emissão de elétrons, ele não suspeitava da estranheza do mundo quântico,
e jamais esteve disposto a aceitar a realidade desse mundo. Mas os físicos, ao investigar o comportamento desses pacotes de luz e de energia, descobriram que, enquanto um instrumento de detecção ou outro ato de observação não os registrar, eles não têm uma posição específica e nem ocupam um único estado. As unidades básicas da realidade física não têm uma localização única que possa ser determinada, e existem num estado estranho, o qual consiste na superposição simultânea de vários estados ordinários. Até muito recentemente, pois evidências contrárias a essa suposição agora vieram à tona, acreditava-se que os quanta exibiam a propriedade que Niels Bohr chamou de complementaridade. Dependendo da maneira como são observadas e medidas, as partículas se manifestam como corpúsculos ou como ondas, mas não como ambos ao mesmo tempo. As propriedades alternativas das partículas eram consideradas complementares. Embora não apareçam isoladamente, juntas elas descrevem completamente o estado das partículas. Além disso, como o princípio da incerteza de Heisenberg especifica, os vários estados dos quanta não podem ser medidos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando se mede a posição, então o momentum, que é o produto da massa pela velocidade, se torna indistinto, e quando se mede o momentum, a posição se torna indistinta. Ainda mais estranha é a descoberta segundo a qual, até que seja medido ou até que se interaja com ele de alguma maneira, um quantum existe no estado no qual todos os seus possíveis estados reais estão superpostos. A função de onda de Schrödinger relaciona o estado de superposição das ondas associadas ao quantum com seu estado real. Um estado real é um estado clássico, com uma localização única e uma mensurabilidade normal. No entanto, não existem leis da física que possam prever qual dos seus possíveis estados reais a partícula irá escolher. Embora, nesse agregado de estados, a mudança do estado virtual para o estado real esteja em conformidade com regras estatísticas de probabilidade, não há maneira de se dizer exatamente como essa mudança ocorrerá em uma dada situação. A não ser que cada mudança aconteça em um universo separado, como Everett sugeriu em sua hipótese dos universos paralelos, os saltos quânticos individuais são indeterminados e não estão sujeitos a nenhuma lei da física. Einstein se opunha ao papel fundamental do acaso na natureza. Ele disse: Deus não joga dados. Alguma coisa está faltando no âmbito das observações e da teoria da mecânica quântica, ele sugeriu. Em alguns aspectos essenciais, a teoria é incompleta. Bohr contra-atacou afirmando que a própria questão do que uma partícula é em si mesma não tem significado e nem deveria ser formulada. O físico Eugene Wigner, ganhador do Prêmio Nobel, faz eco a essa visão. Ele disse que a física quântica lida com observações e não com observáveis. Heisenberg também sustentou essa ideia quando falou do erro da doutrina filosófica de Demócrito, segundo a qual o mundo todo é constituído de blocos de construção materiais que existem objetivamente, chamados de átomos. O mundo, disse Heisenberg, é construído como uma estrutura matemática, e não material. Em consequência disso, é inútil perguntar a que se referem as equações da física matemática. Elas não se referem a nada além de si mesmas. Outros físicos, entre eles David Bohm, se recusaram a aceitar o conceito de física quântica como uma descrição completa da realidade. Sua teoria das variáveis ocultas sugere que a seleção do estado do quantum não é aleatória. Ela é guiada por um processo físico subjacente. Na teoria de Bohm, uma onda piloto, identificada como potencial quântico que emerge de um domínio mais profundo do universo, um domínio não observável, e guia o comportamento observado das partículas. Desse modo, o comportamento das partículas é indeterminado apenas na superfície. No nível mais profundo ele é determinado pelo potencial quântico. Mais tarde, Bohm chamou o nível mais profundo da realidade de ordem implicada, um holocampo no qual todos os estados do quantum estão permanentemente codificados. A realidade observada é a ordem explicada. Ela está arraigada na ordem implicada e se desdobra a partir dela. Várias versões da teoria de Bohm estão sendo desenvolvidas atualmente por físicos teóricos que não estão dispostos a reconhecer nos formalismos matemáticos da física quântica uma explicação adequada do mundo real. Eles consideram o estado do quantum com referência à sua interação com o vácuo quântico, a dimensão profunda do universo que substituiu o éter luminífero do século XIX. Esse é um desenvolvimento relativamente recente. Até a década de 1980, a estranheza do quantum era geralmente aceita como uma condição irredutível que imperava no domínio ultrapequeno do universo. Os físicos se contentavam com o funcionamento harmonioso das equações com as quais computavam suas observações e faziam previsões. Porém, nas 2 últimas décadas, o quadro começou a mudar. Com os novos experimentos, uma visão bem menos estranha do mundo quântico está começando a tomar forma.
Experimentos que foram planejados originalmente para investigar a natureza complementar corpuscular ou ondulatória do quantum tiveram importância instrumental para fazer com que isso passasse a acontecer. O primeiro desses importantes experimentos foi conduzido por Thomas Young em 1801. Em seu famoso experimento da fenda dupla, um feixe de luz coerente incidia sobre uma tela de filtração com duas fendas, atravessando-as. Young criou luz coerente ao fazer com que um raio de luz solar penetrasse num buraco de alfinete. Atualmente, utilizam-se lasers para esse propósito. Quando Young colocou uma segunda tela atrás do filtro com as duas fendas, ele descobriu que em vez de dois minúsculos pontos de luz, um padrão de interferência ondulatória aparecia na tela. O mesmo efeito pode ser observado no fundo de uma piscina quando duas gotas ou dois seixos perturbam a ensolarada e, até então, lisa superfície da água. As ondas que se espalham a partir de cada perturbação se encontram e se interferem. Onde a crista de uma onda encontra a crista da outra, elas se reforçam e aparecem brilhantes. Onde a crista encontra um vale, elas se cancelam mutuamente e aparecem escuras. Os quanta que atravessam as fendas de Young são ondas. Se o são, elas podem atravessar ambas as fendas e formar padrões de interferência. Essa suposição faz sentido até mesmo quando a fonte de luz é tão fraca que, em alguns experimentos, apenas um fóton é emitido de cada vez. O raciocínio com base no senso comum nos diz que um único fóton não pode ser uma onda. Ele precisa ser um pacote corpuscular de energia de algum tipo. Mas, nesse caso, ele deve ser capaz de atravessar apenas uma das fendas, e não ambas as fendas ao mesmo tempo. No entanto, quando fótons isolados são emitidos, um padrão de interferência de onda se forma na tela, como se cada fóton atravessasse ambas as fendas ao mesmo tempo. O experimento do feixe dividido, planejado por John Wheeler, revela o mesmo efeito duplo. Aqui, também, fótons são emitidos um de cada vez, e são direcionados do canhão emissor para um detector que emite um sinal quando o fóton o atinge. Um espelho semi-prateado é inserido no caminho do fóton, dividindo o feixe. Isso significa que, em média, um em cada dois fótons atravessará o espelho e um em cada dois fótons será refletido por ele. Para verificar isso, dois contadores de fótons são instalados, um atrás do espelho semi-prateado e o outro em ângulo reto com o feixe. Nesse caso não ocorre nenhum problema. Os dois contadores registram um número aproximadamente igual de fótons. Mas uma coisa curiosa acontece quando um segundo espelho semi-prateado é inserido no caminho dos fótons que não são refletidos pelo primeiro espelho. Seria de se esperar que um igual número de fótons atingisse os dois contadores. A reflexão pelos dois espelhos simplesmente mudaria suas destinações individuais. Mas não é isso que acontece. Um dos dois contadores registra todos os fótons. Nenhum atinge o outro contador. Parece que o tipo de interferência que foi observado no experimento da fenda dupla também ocorre no experimento do feixe dividido, indicando que os fótons individuais estão se comportando como ondas. Acima de um dos espelhos a interferência é destrutiva. A diferença de fase entre os fótons é de 180 graus, de modo que os padrões ondulatórios dos fótons se cancelam mutuamente. Abaixo do outro espelho, a interferência é construtiva, uma vez que as fases de onda dos fótons são iguais, e, em consequência, as ondas que constituem os fótons se reforçam umas às outras. Os padrões de interferência de fótons emitidos em laboratório um depois do outro, com uma diferença de momentos, também foram observados em fótons emitidos a distâncias consideráveis do observador, em intervalos de tempo consideráveis. A versão cosmológica do experimento do feixe dividido testemunha isso. Nesse experimento, os fótons são emitidos não por uma fonte de luz artificial, mas por uma estrela distante. Num dos casos, os fótons do feixe luminoso emitido pelo quasar duplo conhecido como 0957-516 AB foram testados. Esse distante objeto quase estelar parece duplo, mas na verdade é um único objeto, sendo que a sua imagem dupla se deve ao desvio de sua luz por uma galáxia interposta no caminho dos seus raios luminosos e situada a cerca de um quarto da distância entre a Terra e o quasar. A presença de massa, de acordo com a teoria da relatividade, curva o espaço e, portanto, também curva a trajetória dos feixes de luz que se propagam nele. Um feixe de luz que percorre um caminho curvo demora mais para chegar até nós do que outro feixe vindo em linha reta. No caso, a distância adicional percorrida pela luz desviada pela galáxia significa que os fótons que compõem o feixe desviado demoraram 50.000 anos a mais para chegar até nós do que aquele que viajou pela rota mais direta. Embora emitidos de sua fonte há bilhões de anos e chegando com um intervalo de 50.000 anos, os fótons dos dois feixes de luz interferem uns com os outros como se tivessem sido emitidos com segundos de diferença no mesmo laboratório. Experimentos repetíveis, e na verdade, frequentemente repetidos mostram que as partículas que se originaram da mesma fonte interferem umas com as outras,
sejam elas emitidas em intervalos de apenas alguns segundos no laboratório ou em intervalos de milhares de anos no universo. Como isso é possível? Será que um fóton ou um elétron é um corpúsculo quando emitido, uma vez que ele também pode ser emitido um a um, e uma onda quando se propaga, uma vez que ele produz padrões de interferência ondulatórios quando encontra outros fótons ou elétrons? E por que a articulação dessa partícula, onda, persiste mesmo ao longo de distâncias cosmológicas? A busca por uma resposta a essas questões aponta para uma nova direção. Versões recentes do experimento da fenda dupla fornecem uma indicação da direção na qual a resposta está agora sendo procurada. Inicialmente, os experimentos eram planejados para responder a uma simples questão: a partícula realmente atravessa ambas as fendas ou atravessa apenas uma? E se atravessa apenas uma, qual delas? O experimento consiste em um aparelho que permite que cada fóton tenha acesso apenas a uma das duas fendas. Quando uma corrente de fótons é emitida e confrontada com as duas fendas, o experimento deveria decidir por qual das fendas um dado fóton está atravessando. De acordo com o princípio da complementaridade de Bohr, quando o experimento é montado para que o trajeto dos fótons possa ser observado, a face corpuscular dos fótons aparece e a face ondulatória desaparece. As franjas de interferência diminuem e podem desaparecer completamente. Devemos observar que isso não significa que o aspecto ondulatório não está presente, mas apenas que ele não é registrado por esse dispositivo experimental particular. Quanto maior for o poder de detecção do detector de qual caminho, maior será a diminuição das franjas de interferência. Isso foi mostrado por um experimento conduzido por Mordecai E. Blum, Eyal Books e colegas no Weizmann Institute de Israel. A tecnologia que utilizaram, do mais alto nível de aperfeiçoamento, incluía um dispositivo de tamanho menor que o micrômetro, o qual criava uma corrente de elétrons, fazendo-os atravessar uma barreira, através da qual seguiam entre dois caminhos. Os caminhos focalizam as correntes de elétrons e permitem aos investigadores medir o nível de interferência entre as correntes. Quanto maior for a sensibilidade para a qual o detector estiver ajustado, menos interferência ocorrerá. Quando o detector é ligado para ambos os caminhos, as franjas de interferência desaparecem. Esse resultado parece confirmar a teoria de Bohr, para a qual as duas faces complementares das partículas nunca podem ser observadas ao mesmo tempo. Entretanto, um engenhoso experimento realizado por Shahriar Afshar, um jovem físico norte-americano-iraniano, demonstrou que mesmo quando a face corpuscular é observada, o aspecto ondulatório ainda está presente, o padrão de interferência não desaparece. Nesse experimento, relatado em julho de 2004 pelo periódico britânico New Scientist, uma série de fios metálicos é colocada precisamente onde as franjas escuras do padrão de interferência deveriam estar. Quando a luz atinge os fios, eles a espalham, de modo que menos luz atinge o detector de fótons. Mas a luz não alcança esses pontos particulares. Mesmo quando os fótons passam através das fendas um de cada vez, as franjas escuras ainda estão presentes. A presença contínua do padrão de interferência sugere que as partículas continuam a se comportar como ondas mesmo quando elas são emitidas individualmente. Mas, nesse caso, sua feição ondulatória não é evidente à observação convencional. Afshar sugere, e vários físicos de partículas também estão inclinados a concordar com ele, que o aspecto ondulatório da partícula é o aspecto fundamental. A face corpuscular não é a face real. Todo experimento pode ser descrito como um experimento com fótons-ondas. Isso significa que os mistérios que cercam o comportamento das partículas estão resolvidos? De maneira alguma. Mesmo quando se encontra no estado de onda, o estado da partícula é decididamente estranho ao senso comum. Ele é não local. O detector de qual caminho parece estar acoplado de uma maneira não local com os fótons que passam através das fendas. O efeito é surpreendente. Em alguns experimentos, as franjas de interferência desaparecem tão logo o aparelho detector esteja preparado para a detecção, e até mesmo quando o aparelho não estiver ligado. O experimento de interferência óptica de Leonard Mandel, realizado em 1991, confirma isso. No experimento de Mandel, 2 feixes de luz de laser são gerados e encaminhados para a interferência. Quando um detector está presente, permitindo que o caminho da luz seja determinado, as franjas de interferência desaparecem, como Bohr previu. Mas acontece que as franjas desaparecem independentemente de essa determinação ser ou não efetivamente realizada. A própria possibilidade de detecção de qual caminho destrói o padrão de interferência. Essa descoberta foi confirmada no outono de 1998, quando os físicos Dur, Nunn e Hemp, da Universidade de Constance, relataram um experimento onde as franjas de interferência são produzidas pela difração de um feixe de átomos frios por ondas luminosas estacionárias. Quando não se faz nenhuma tentativa para se detectar que caminho os átomos estão tomando, o interferômetro exibe franjas de alto contraste.
Entretanto, quando se codifica dentro dos átomos uma informação sobre que caminho eles devem tomar, as franjas desaparecem. A rotulagem dos caminhos não precisa ser lida para produzir o desaparecimento do padrão de interferência. É suficiente que os átomos sejam rotulados de modo que essa informação possa ser lida. Existe alguma explicação para essa estranha descoberta? Sim, existe. Parece que sempre que se codifica informação direcional num feixe de átomos, essa informação correlaciona o momentum de cada átomo com seu estado eletrônico interno. Consequentemente, quando um rótulo eletrônico é preso a cada um dos caminhos por onde os átomos podem seguir, a função de onda de um caminho se torna ortogonal, em ângulo reto, com a do outro. E feixes de átomos ou fótons que são ortogonais não podem interferir uns com os outros. O fato é que os átomos, assim como as partículas, estão correlacionados não localmente uns com os outros, e também podem estar correlacionados não localmente com o aparelho por meio do qual eles são medidos. Em si mesma, a descoberta de conexões instantâneas no mundo quântico não é nova. A não localidade quântica já é conhecida há mais de meio século. Em 1935, Erwin Schrödinger sugeriu que as partículas não têm estados quânticos individualmente definidos, mas ocupam estados coletivos. A superposição coletiva de estados quânticos se aplica não apenas a duas ou mais propriedades de uma única partícula, mas também a um conjunto de partículas. Em cada caso, ela não é a propriedade de uma única partícula que carrega informação, mas o estado do ensemble no qual a partícula está incluída. Uma vez que as partículas estão intrinsecamente entrelaçadas umas com as outras, a função de onda superposta de todo o sistema quântico descreve o estado de cada partícula dentro dele. O entrelaçamento mútuo dos quanta indica que a informação é sutilmente, mas de maneira efetiva, transmitida por todo o mundo quântico. Como essa conexão informacional é instantânea tanto quanto duradoura, ela parece independente do espaço assim como do tempo. Coerência no universo. A coerência de razões, ratios, cósmicas. Como já vimos, os parâmetros observados do universo são surpreendentemente coerentes. Na década de 1930, Sir Arthur Eddington e Paul Dirac observaram que razões adimensionais relacionam os parâmetros básicos do universo uns com os outros. Por exemplo, a razão entre a força elétrica e a força gravitacional é aproximadamente igual a 10 elevado a 40, e a razão entre o tamanho observável do universo e o tamanho das partículas elementares está igualmente situada em torno de 10 elevado a 40. Tudo isso é muito estranho, uma vez que a primeira das razões deve ser imutável. Supõe-se que as duas forças sejam constantes, enquanto a última está mudando, uma vez que o universo está se expandindo. Em sua hipótese dos grandes números, Dirac especulou que a concordância dessas razões, uma delas variável, mas a outra não é meramente uma coincidência temporária. Mas se a coincidência é mais do que temporária, ou o universo não está se expandindo ou a força da gravitação varia de acordo com sua expansão. Coincidências adicionais envolvem a razão entre as partículas elementares e o comprimento de Planck. Essa razão é igual a 10 elevado a 20, e o número de núcleons no universo, o número de Eddington, que é aproximadamente igual a 2x10 elevado a 79. Esses números são muito grandes, mas números harmônicos podem ser construídos a partir deles. Por exemplo, o número de Eddington é aproximadamente igual ao quadrado de 10 elevado a 40. Menas Kafatos e Robert Nadial mostraram que muitas dessas coincidências podem ser interpretadas como a relação, por um lado, entre as massas das partículas elementares e o número total de núcleons no universo, e, por outro lado, entre a constante gravitacional, a carga do elétron, a constante de Planck e a velocidade da luz. Aparecem relações invariantes com relação à escala. Os parâmetros físicos do universo se confirmam extraordinariamente correlacionados e coerentes. O problema do horizonte. A coerência sugerida por relações numéricas é reforçada por evidências fornecidas por observações. Essas últimas dão origem ao chamado problema do horizonte, o problema da uniformidade em grande escala do cosmos em todos os pontos do horizonte, conforme vistos da Terra. A radiação de fundo do universo, presente por toda parte na faixa das microondas, revelou-se isotrópica, a mesma em todas as direções. Acredita-se que essa radiação seja remanescente do Big Bang. De acordo com a teoria do bebê, ela foi emitida quando o universo tinha cerca de 400 mil anos de idade. O problema é que, nesse tempo, os lados opostos do universo em expansão já estavam separados por 10 milhões de anos-luz. Como a luz poderia viajar apenas 400 mil anos-luz, então nenhuma força ou sinal físico poderia ligar regiões separadas por 10 milhões de anos-luz. No entanto, a radiação cósmica de fundo é uniforme ao longo de bilhões de anos-luz para onde quer que olhemos no espaço. Isso é verdadeiro não apenas para a radiação de fundo.
Galáxias e estruturas multigalácticas também evoluem de uma maneira uniforme em todas as direções a partir da Terra. Isso acontece até mesmo com relação a galáxias que não estiveram em contato físico umas com as outras desde o nascimento do universo. Quer ele tenha 13,7 bilhões de anos de idade ou, como as últimas descobertas sugerem, 15,8 bilhões de anos, nosso universo evolui como um todo coerente. A sintonia fina das constantes. Talvez a evidência mais notável para a coerência do cosmos seja a sintonia fina observada de suas constantes físicas. Os parâmetros básicos do universo têm precisamente o valor que permite o surgimento de estruturas complexas. A sintonia fina em questão envolve mais de 30 fatores e uma exatidão considerável. Por exemplo, se a taxa de expansão do universo inicial fosse 1/bilionésimo menor do que foi, o universo teria recolapsado quase imediatamente. E se fosse 1/bilionésimo maior, ele teria se dispersado tão depressa que produziria apenas gases diluídos e frios. Uma diferença igualmente minúscula na intensidade do campo eletromagnético relativamente ao campo gravitacional teria impedido a existência de estrelas quentes e estáveis como o Sol, e, portanto, a evolução da vida em planetas associados com essas estrelas. Além disso, se a diferença entre a massa do nêutron e a do próton não fosse precisamente o dobro da massa do elétron, nenhuma reação química substancial poderia ocorrer, e se a carga elétrica dos elétrons e prótons não se equilibrasse com precisão, todas as configurações da matéria seriam instáveis, e o universo se constituiria exclusivamente de radiação e de uma mistura relativamente uniforme de gases. Porém, até mesmo o ajuste espantosamente preciso das leis e das constantes não explica como o universo poderia ter evoluído a partir desse campo de radiação primordial. Galáxias se formaram com base nesse campo de radiação quando a temperatura do universo em expansão caiu para 3.000 graus na escala Kelvin. A essa altura, os prótons e elétrons existentes formaram átomos de hidrogênio, e esses átomos se condensaram sob o puxão gravitacional, produzindo estruturas estelares e as gigantescas torções que asseguraram o nascimento das galáxias. Cálculos indicam que um enorme número de átomos teria de se unir para dar início à formação das galáxias, talvez da ordem de 1016 sóis. Não é nada claro como essa enorme quantidade de átomos, equivalente à massa de 100.000 galáxias, poderia ter se reunido. Flutuações aleatórias entre átomos individuais não fornecem uma explicação plausível. Não é provável que um universo como o nosso, com galáxias e estrelas, e vida neste, presumivelmente, em outros planetas capazes de sustentá-la, tenha passado a existir por uma questão de puro acaso feliz. De acordo com cálculos realizados por Roger Penrose, a probabilidade de o nosso universo ter acertado na loteria em meio a uma seleção aleatória entre as possibilidades de universos alternativos é de 1 para 1010. Esse número é inconcebivelmente grande, indicando uma improbabilidade de dimensões astronômicas. De fato, o próprio Penrose se refere ao nascimento do nosso universo como uma singularidade onde as leis da física não se sustentam. Nem mesmo o excedente de matéria com relação à antimatéria é explicável como uma questão de puro acaso. Não é provável que um universo originado aleatoriamente violasse de maneira tão significativa a equivalência de carga e paridade em seu nascimento. O fato de que existe algo, something, isto é, alguma coisa, fim, definida e observável, em vez de quase nada, nothing, nenhuma coisa, não se deve meramente ao acaso. Assim como acontece com a coerência global do cosmos, ele se deve à presença de um tipo de informação ativa e efetiva na natureza. Coerência no mundo vivo. Coerência do tipo quântica. A coerência do organismo é quintessencialmente pluralista e diversificada em cada nível, desde as dezenas de milhares de genes e as centenas de milhares de proteínas e outras macromoléculas, que constituem uma célula, até os muitos tipos de células que constituem tecidos e órgãos. Os ajustes, respostas e mudanças exigidos para a manutenção do organismo se propagam simultaneamente em todas as direções. A correlação quase instantânea em âmbito de sistema não pode ser produzida apenas por meio de interações físicas, ou mesmo químicas, entre moléculas, genes, células e órgãos. Embora algumas sinalizações bioquímicas, por exemplo, por meio de genes de controle, sejam notavelmente eficientes, a velocidade com que os processos ativadores se espalham pelo corpo, assim como a complexidade desses processos, mostram que eles não podem contar apenas com a bioquímica. Por exemplo, a condução de sinais ao longo do sistema nervoso não pode ocorrer com uma velocidade superior a cerca de 20 metros por segundo, e não pode ocorrer o transporte de grande número de sinais diversificados ao mesmo tempo. Não obstante, há correlações quase instantâneas, não lineares, heterogêneas e multidimensionais entre todas as partes do organismo. O nível de coerência no organismo sugere que, sob alguns aspectos, ele é um sistema quântico macroscópico. O tecido vivo é um condensado de Bose-Einstein.
uma forma de matéria na qual processos do tipo quântico, que até agora se acreditava estarem limitados ao domínio microscópico, ocorrem em escalas macroscópicas. Que eles o fazem foi verificado em 1995, em experimentos pelos quais os físicos Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle e Carl Wieman receberam o Prêmio Nobel de 2001. Esses experimentos mostram que, sob certas condições, partículas e átomos aparentemente separados se interpenetram como ondas. Por exemplo, átomos de rubídio e sódio não se comportam como partículas clássicas, mas como ondas quânticas não locais, que penetram por todo o condensado formando padrões de interferência. As conexões quase instantâneas que ocorrem em todo o organismo sugerem que moléculas e estruturas moleculares distantes umas das outras ressoam com frequências idênticas ou compatíveis. O fato de a força que aparece entre essas estruturas ser atrativa ou repulsiva depende das relações de fase dadas. Para que ocorra a coesão entre as estruturas, elas precisam ressoar em fase. A mesma função de onda precisa se aplicar a elas. Essa prescrição também se aplica à conjugação de frequências entre os conjuntos. Se reações mais rápidas e mais lentas devem se acomodar dentro de um processo global coerente, as respectivas funções de onda precisam coincidir. De fato, elas coincidem, e, em consequência disso, os biólogos quânticos falam em função de onda macroscópica do organismo, um conceito matemático que dá expressão formal à conexão instantânea que, como começa a ser reconhecido, liga todas as partes do organismo. Hans-Peter Durr, diretor do Instituto Max Planck de Física, na Alemanha, sugere uma explicação para a coerência dos organismos vivos no que se refere à radiação eletromagnética que circunda os elétrons nas biomoléculas. Consistindo em bilhões de átomos, as biomoléculas ressoam com frequências entre 100 e 1000 GHz. Suas oscilações longitudinais estão ligadas a deslocamentos periódicos de cargas, que produzem radiação de ondas eletromagnéticas da mesma frequência. Durr especulou que tais ondas portadoras especificamente moduladas poderiam interligar biomoléculas, células e até mesmo organismos inteiros, sejam eles contíguos ou estejam a distâncias consideráveis uns dos outros. Durr concluiu que deveria ser possível encontrar muitos tipos de elos de ligação entre os fenômenos, uma vez que, de acordo com a física quântica, todas as coisas estão incluídas e incorporadas numa única realidade potencial indivisível. É possível, complementou, que alguns desses elos possam ter menos o caráter de uma transmissão de informação entre coisas separadas que vibram na mesma frequência do que o caráter de uma comunhão genuinamente não local entre partículas e átomos aparentemente separados, mas na realidade profundamente entrelaçados, e as células e moléculas constituídas por eles. A evolução de organismos complexos. O fato histórico de que organismos complexos evoluíram neste planeta é outra indicação de uma forma de coerência que ocorre no mundo vivo e que até agora foi não explicada. É uma evidência de que a separação proposta por Darwin, entre a informação genética codificada no DNA das células do organismo e o fenômeno que resulta dessa informação, não é absoluta. O genoma não sofre mutação aleatoriamente, sem ser afetado pelas vicissitudes que recaem sobre o organismo. A ideia de que mutações aleatórias e seleção natural constituem os mecanismos básicos da evolução foi introduzida em 1859, exatamente um século antes que a natureza do material hereditário fosse elucidada juntamente com o mecanismo específico pelo qual as características hereditárias são transmitidas. A identificação de genes compostos de linhagens de DNA ocorreu ainda mais tarde, seguida pela descoberta das várias modalidades de mutação e rearranjo no genoma. A estrutura dos genes nos organismos multicelulares foi esclarecida no final da década de 1970. Sequências de DNA suficientes para permitir a análise da origem dos genes se tornaram disponíveis na década de 1980, e o mapeamento de genomas inteiros começou na década de 1990. No entanto, o mecanismo básico da evolução descrito por Darwin foi mantido inalterado. A teoria sintética, a versão moderna do darwinismo, ainda insiste no fato de que mutações genéticas produzidas aleatoriamente e o ajuste fortuito dos mutantes ao ambiente fizeram com que uma espécie evoluísse em outra, produzindo novos genes e novos caminhos e atalhos genéticos de desenvolvimento, codificando estruturas orgânicas novas e viáveis, partes do corpo e órgãos. No entanto, não é provável que mutações aleatórias produzam espécies viáveis. O espaço de procura dos possíveis rearranjos genéticos dentro do genoma é imenso, tão grande que processos aleatórios levariam um tempo incomparavelmente maior para produzir novas espécies do que o tempo que estava disponível para a evolução neste planeta. As probabilidades se tornam ainda piores quando se considera que muitos organismos, e muitos órgãos dentro de organismos, são irredutivelmente complexos. Um sistema é irredutivelmente complexo, disse o biólogo Michael Behe, quando suas partes estão interrelacionadas de maneira tal que se removermos uma única parte, isso destruirá a função de todo o sistema.
Para que um sistema irredutivelmente complexo sofra mutação em outro sistema viável, cada uma de suas partes precisa ser mantida em uma relação funcional com todas as outras partes durante toda a transformação. A perda de uma única parte em um único passo dessa transformação levaria a um beco sem saída. É totalmente improvável que esse nível de precisão constante seja obtido por meio de modificações aleatórias gradativas do pool genético. É improvável que um genoma isolado trabalhando por meio de mutações aleatórias produza um organismo mutante capaz de sobreviver em seu ambiente, pois não basta que uma mutação produza uma ou algumas mudanças positivas em uma espécie, ela precisa produzir o conjunto completo. A evolução das penas, por exemplo, não produz um réptil que possa voar. Também são necessárias mudanças radicais na musculatura e na estrutura dos ossos, juntamente com o metabolismo mais rápido para fornecer energia ao voo sustentado. O desenvolvimento do olho requer milhares de mutações, todas elas coordenadas com precisão umas com as outras. A probabilidade de que uma única mutação produza resultados positivos é quase nula. Estatisticamente, apenas uma mutação em 20 milhões tem probabilidade de ser viável. Cada mutação, por si mesma, tem probabilidade de tornar o organismo menos adaptado do que era, e não mais adaptado. E se é menos adaptado, mais cedo ou mais tarde será eliminado por seleção natural. Em 1937, o biólogo Theodosius Dobzhansky já havia percebido que a súbita origem de uma nova espécie por meio de mutações aleatórias poderia ser uma impossibilidade na prática. Raças de uma espécie, e, numa medida ainda maior, espécies de um gênero, escreveu, diferem uns dos outros em muitos genes, e normalmente também na estrutura do cromossomo. A mutação que impulsionar o nascimento de uma nova espécie precisa, portanto, envolver mudanças simultâneas em muitos genes locais, e também alguma reconstrução cromossômica. Com as taxas de mutação conhecidas, a probabilidade de ocorrência de tal evento é insignificante. Dobzhansky não desistiu da teoria darwinista. Em vez disso, ele supôs que a formação das espécies é um processo lento e gradual, que ocorre numa escala quase geológica. A suposição de uma evolução lenta e gradual foi contestada na década de 1970 pela descoberta de novos fósseis. Eles mostram que os elos perdidos que aparecem no registro fóssil não se devem à incompletude do registro, mas são autênticos saltos no decorrer da evolução. Novas espécies não surgem por meio de uma modificação passo a passo das espécies existentes. Elas aparecem quase que de uma só vez. Essa descoberta estimulou Stephen Jay Gould, da Harvard, e Niles Eldredge, do American Museum of Natural History, a apresentarem a teoria do equilíbrio pontuado. Nessa teoria macroevolutiva, novas espécies surgem num lapso de tempo de não mais que 5 a 10 mil anos. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas, como assinalam Gould e Eldredge, se traduz, em tempo geológico, como a duração de um instante. As evidências são indiretas, mas de clareza cristalina. As mutações genéticas são muito mais bem-sucedidas na natureza do que as mutações aleatórias têm probabilidade de ser. Se o genoma não é guiado por vontade divina ou por intervenção transcendente, ele precisa ser guiado pelos elos do organismo integrado com seu ambiente. Desse modo, devemos concluir não apenas que as partes do organismo são coerentes não localmente, mas também que todo organismo é coerente não localmente com seu ambiente maior. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.